Sejam bem-vindos ao nosso encontro com o sombrio. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do folclore brasileiro para falar sobre uma das entidades mais aterrorizantes e viscerais das nossas estradas de terra, a lenda do corpo seco. Ele não é um espírito que flutua, nem um monstro da floresta. O corpo seco é o que resta de um homem que foi rejeitado por todas as instâncias da existência. Expulso do céu pela sua crueldade, chutado pelo inferno e cuspido pela própria terra, que se negou a decompor sua carne profana. Ele é o incomestível, um cadáver que o chão não aceita e que o tempo não consegue apagar. Prepare seus fones de ouvido, pois agora você vai conhecer o relato de quem sentiu o toque do pergaminho humano. Sente-se-me volta de nossa fogueira e vamos ouvir a história a seguir. O relato vem de um caminhoneiro veterano, o seu Valdir, que em 1998 fazia o trajeto entre o interior de São Paulo e o sul de Minas Gerais. Naquela época, as estradas de terra que cortavam os laranjais e as matas fechadas eram o único caminho para quem queria cortar caminho. Era por volta das 2 da manhã. O caminhão de Valdir começou a superaquecer, perto de uma região conhecida como Serra do Corpo Seco, em Ituiutaba. Ele parou no acostamento, onde a vegetação era tão densa que os galhos das árvores pareciam mãos tentando tocar a cabine. Valdir desceu com uma lanterna de mão. O silêncio era absoluto, nem grilo, nem sapo, nada. Enquanto ele jogava água no radiador, sentiu um cheiro. Não era cheiro de bicho morto, apodrecendo. Era um cheiro de poeira antiga, mofo e couro curtido. Ao iluminar a margem da estrada para procurar um córrego, a luz da lanterna passou por uma árvore retorcida. Ele parou. Havia algo estranho naquele tronco. Parecia que a árvore tinha uma crosta acinzentada que não era casca. Quando ele aproximou a luz, o coração dele quase parou. O que ele achou ser um galho seco era, na verdade, um braço longo e fino, com a pele tão colada ao osso que dava para ver cada articulação. As unhas eram escuras, curvadas e tinham pelo menos 10 centímetros de comprimento, cravadas profundamente na madeira. A criatura estava fundida à árvore, imóvel, parecendo uma estátua de carne ressecada. Valdir pensou que fosse algum tipo de boneco macabro, uma brincadeira de mau gosto. Mas então ele cometeu o erro de dar um passo à frente. O estalo foi seco, como o de um galho quebrando. A criatura não se mexeu rápido como um animal. Ela se desdobrou. Foi um movimento lento e ruidoso, os ossos rangendo como dobradiças enferrujadas. A cabeça, que estava caída sobre o peito, subiu devagar. Não havia olhos, apenas 2 buracos profundos e escuros que pareciam sugar a luz da lanterna. A boca, uma fenda sem lábios, abriu-se levemente, revelando dentes amarelados e uma gengiva negra. O corpo seco soltou um som, não um grito, mas um arfar de poeira, como se estivesse tentando respirar pela primeira vez em décadas. Valdir recuou, tropeçando nos próprios pés. Ele viu quando a criatura soltou as unhas da árvore. Ela não caiu no chão. Ela ficou suspensa, as pernas finas como gravetos balançando, antes de tocar a terra com uma leveza sobrenatural. Valdir conseguiu chegar à cabine, mas a criatura já estava se movendo na direção da luz. Valdir bateu a porta do caminhão e girou a chave com uma força que quase a quebrou. O motor deu um soluço, hesitou sob o vapor do radiador quente, mas pegou. No feixe dos faróis ele viu a criatura. O corpo seco não corria como um homem. Ele se deslocava em solavancos, os braços longos, ajudando no impulso como se fossem muletas, uma movimentação aracnídea que desafiava a anatomia humana. A cada toque das unhas no asfalto rachado, o som era de pedras batendo. Tec, tec, tec. Antes que Valdir conseguisse engatar a primeira marcha, um estrondo ecoou na lateral da cabine. A criatura havia saltado. Através do vidro da janela do motorista,
Valdir viu o horror de perto. O rosto daquela coisa estava colado ao vidro. A pele era de uma cor de cinza chumbo, cheia de sulcos profundos como a terra de um cemitério abandonado. O cheiro de mofo atravessou as frestas da janela, inundando a cabine com um odor de velório antigo. As unhas longas começaram a raspar no vidro, produzindo um rangido insuportável, enquanto a criatura abria a boca, soltando um assobio agudo, uma vibração que parecia sair diretamente dos ossos secos. Diz a lenda, e Valdir sentiu isso na alma, que o corpo seco não quer apenas matar, ele quer sugar a vitalidade. Ele é uma esponja de vida, tentando recuperar o sangue que a terra lhe negou. Valdir pisou fundo. O caminhão deu um tranco, jogando a criatura para trás, mas ela se segurou na lataria com uma força descomunal. O motorista via pelo retrovisor os dedos secos cravados no metal da carroceria, amassando a chapa como se fosse papel. Ele começou a serpentear o caminhão pela estrada, jogando o veículo de um lado para o outro. Foi quando ele avistou, a uns 500 metros, uma pequena capela de beira de estrada, iluminada por uma lâmpada amarela solitária. Dizem os antigos que o corpo seco retém uma memória ancestral de pavor do que é sagrado, ou talvez da terra batida e benzida. Valdir não pensou duas vezes. Ele jogou o caminhão para o acostamento, raspando o lado da carroceria onde a coisa estava presa contra um muro de pedra que cercava a igrejinha. O som foi de algo seco sendo esmagado. Um grito, seco e abafado, ecoou por cima do barulho do motor. Valdir não parou para olhar. Ele dirigiu por mais 30 quilômetros, sem olhar para trás, o coração batendo na garganta, até chegar a um posto de combustíveis movimentado. Quando finalmente teve coragem de descer, suas pernas fraquejaram. Na lateral do caminhão não havia sangue, não havia restos de carne. O que ele encontrou foram sulcos profundos no aço, como se garras de ferro tivessem tentado rasgar a cabine. E presos em uma das frestas da lataria, havia fragmentos de algo que parecia casca de árvore, mas que, ao toque, revelava ser pele humana petrificada. Ele nunca mais voltou para aquela rota. Até hoje, em Ituiutaba, os moradores dizem que se você parar em certas estradas de terra durante a madrugada e ouvir um som de madeira estalando no meio do silêncio, não deve iluminar as árvores, pois o corpo seco continua lá, mimetizado, esperando alguém com sangue quente o suficiente para aquecer seu peito de couro por mais uma noite. Muito obrigado por nos acompanhar em mais essa aventura e por assistir até aqui. Se você gosta de ver a história sendo resgatada das sombras, não esqueça de deixar seu comentário com suas impressões e suas recomendações para os próximos destinos. Sua participação é o que mantém esse canal vivo. A gente se vê no próximo lugar abandonado. Até lá!